Tá bom. É isso aí. Então Tá vamos lá. tudo Boa certo, tá noite. aparecendo. Tá aparecendo É, tudo certinho, hein? tá tudo tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, obrigado por todos estarem aqui. Boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui com o nosso irmão Osmar Monet, que vai aqui nos abrilhantar nessa noite com mais uma palestra em que com certeza, irá nos engrandecer um pouco mais dentro dessa nossa caminhada. Cumprindo o praxe, né? Nós estaremos gravando esta palestra para poder disponibilizar depois no nosso canal do YouTube, como assim já temos feito com todas as outras que já executamos. Então, só para iniciar as etapas que nós falamos, primeiro nós vamos fazer a prece de abertura, depois o nosso irmão Monet começa a palestra, vamos ter a parte de perguntas, caso houver, né? E depois fazemos o encerramento. Tá ok? Ok, Então, podemos perfeito. continuar então com a nossa parte da abertura. Então, vamos lá, pedindo a Deus, principalmente neste momento, vamos assim nos desconectando de nossos problemas exteriores, nos conectando principalmente a essa espiritualidade que nos acompanham, conectando ao nosso pequeno templo da fraternidade, para que assim possamos pedir o auxílio desses irmãos que aqui se encontram conosco nesta noite, nos orientando, nos instruindo mais uma vez em nossa caminhada. Vamos agradecendo também a Deus Pai Todo-Poderoso por nos permitir estarmos aqui reunidos no dia de hoje para mais esta palestra que engrandece com certeza a nossa caminhada evolutiva. E dessa forma, agradecidos como estamos, vamos dando início a mais esta palestra nesta noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Osmar, vamos Graças lá a que agora é Deus. contigo, meu amigo. Bom, graças a Deus, a gente fica bastante lisonjeado com poder estar participando do pequeno templo da fraternidade. Essa casa aqui é a nossa casinha pequenininha, mas é uma casa que ela sempre nos é grata, sempre nos é cara e que sempre auxilia, mesmo nesses momentos de pandemia, onde a gente está aí quase que isolado, mas a casa ela nos oferece sempre o melhor, o carinho de todas as pessoas. Também agradeço a todos vocês que estão participando aqui de mais esta reunião, né? E o capítulo de hoje é Sede Perfeitos. E muitos de nós deveríamos perguntar: nossa, ser perfeito no mundo como o nosso, como é que a gente pode ser perfeito nesse mundo? E a gente vê que o Evangelho ele tem pelo menos 10 capítulos, se a gente pegar lá do 10º até o acho que é do 10º até o 16º. Ele vai ver que ele tem, aliás, do 10º até o 20º, ele tem uma orientação de como a gente vai se comportar no nosso dia a dia com relação a ser perfeito. E a gente sempre busca isso. Então, aqui no item 1, lá do capítulo, eu vou baixar aqui que eu vou estar lendo. No capítulo 17, ele fala os caracteres da perfeição. E ele diz: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas havereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim aos gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está lá em Mateus, versículo 44, 48. E aí ele vai continuando, né? Dizendo que Deus é a perfeição. Mas o que a gente pode entender de perfeição? Porque quando a gente fala em perfeição, se nós dissermos que Deus ele é perfeito, aí nós somos a imagem e semelhança dele. Nós hoje não somos tão perfeitos assim.
nesse nosso planeta de expiações e provas, a gente está na categoria 2, praticamente, de baixo para cima, ainda do mundo que saiu de um mundo primitivo, praticamente. E o que a gente encontra nisso, como mundo primitivo? A gente encontra ainda os resquícios do quê? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho. É isso que a gente vê. Então, é por isso que todos os atos que a gente, no dia a dia, observa, principalmente hoje, com o advento da internet, nós vamos percebendo que parece que nós estamos num mundo de mais coisas que não tinha antes. Quantas pessoas nos dizem, nossa, mas esse mundo, parece que ele está acabando, parece que é o fim do mundo que está aparecendo, e nós achamos realmente, para muitos, que é o fim do mundo. Temos uma pandemia, não podemos sair de casa, e aí, como é que fica tudo isso? Mas, se a gente observar esses caracteres da perfeição, a gente ainda está fazendo uso do quê? Nós estamos fazendo uso do quê? Não do bem, do mal. E o mal com L, né? De maldade. A gente ainda está muito nisso, né? E ainda eu estava observando outro dia, num vídeo que eu estava assistindo, que o Chico Xavier, um dia, ele ficou revoltado. Vocês imaginem Chico Xavier revoltado? Alguém tem ideia disso? De que o Chico Xavier poderia ficar revoltado? E ele ficou uma certa feita, porque todo o tempo que ele passava em uma residência lá, a mulher chegava a ele. Toda vez que ele passava, a mulher falava alguma coisa para ele. Então, ele via lá no Evangelho que se Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, aí ele um dia falou, pô, mano, eu já fiz lá umas continhas e eu estou perdoando, já perdoei 70 vezes 7 essa mulher 490 vezes. Aí o Emmanuel, né, que é bastante cordato com o Chico, né, se a gente tiver um mentor como esse aí, ao passar para a espiritualidade maior, a gente está frito. Aí o Emmanuel falou assim para ele, Chico, você não entendeu a proposta de Jesus. A proposta de Jesus cada vez que você sofrer alguma ação, são 490 cada ação. Então, a gente, muitas vezes, fica, quando alguém nos faz o mal, né, que aí é o mal do U, aí, aliás, é o mal do com L, aí a gente, muitas vezes, vai retrucar, né, não com o bem. E nessa dinâmica de a gente ser perfeito, quando a gente chega na casa espírita, a impressão que a gente tem é que nós encontramos a doutrina espírita, e aí, quando as pessoas já sabem que nós somos espíritas, dar-se a entender que nós já estamos assim lá em nosso lar. Estamos, aparentemente, já podendo perdoar. E depois, nós que já temos um certo conhecimento da doutrina espírita, e isso não significa que o conhecimento da doutrina espírita nos implique em que nós estamos isentos de perdoar alguém, nós estamos isentos de não ficar irados, não ficar nervosos com a situação que se apresenta para conosco. Então, o que acontece? Aí, a gente ainda não está desenvolvendo a nossa condição de tentar nos melhorarmos. Mas também a gente sabe que, dentro da doutrina espírita, aprendemos que nós não vamos ficar perfeitos de um dia para a noite. Não dá para ficar perfeito do dia para a noite. Não é o Osmar, né? Não é ninguém que vai hoje dormir com uma série de atrocidades e que amanhã vai acordar praticamente volitando, né, ao acordar. Não tem como fazer isso. E a gente vai percebendo, então, que lá no capítulo, Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Agora, como a gente vai chegar à perfeição? Nós já paramos para perguntar sobre isso? Como eu posso adquirir a perfeição? Porque a gente chega lá no centro espírita, não existe um manual
de como nós vamos chegar à perfeição. Existe um manual de que a gente vai ver as nossas ações positivas e negativas. Eu, particularmente, não acredito que quando a gente desencarnar, o nosso mentor vai estar com um dedão lá, dizendo, olha, fulano, você fez isso, 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 isso errado. Não. Ele vai fazer um balanço, igual contabilmente. Olha, você tem esse saldo positivo e saldo negativo, e o que a gente pode melhorar para a próxima reencarnação. Nós que já vivenciamos muitas religiosidades que eram punitivas, como da Igreja Católica, como era da Igreja Evangélica, do que nos era oferecido, se não fizéssemos tudo certinho, aí a gente vai lá, né, partir para quê? Partir para o inferno, partindo para o céu. E isso era uma das questões que eu sempre questionava quando eu cheguei na doutrina espírita, já há um tempinho atrás. Não vou falar quanto, senão aí vocês sabem que eu vou fazer agora em fevereiro, aí 18 anos. Agora, a questão é que como nós vivenciamos esse aspecto, que eram aspectos de que nós nos sentimos culpa quando nós não acertávamos, muitas vezes, as contas com os nossos irmãos, porque hoje, quando nós caímos em uma família, quando a gente até cai lá no centro espírita, isso significa que nós já nos encontramos em outras épocas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só não sei se a gente se uniu para fazer o bem ou o mal com ele. E é isso que a gente não sabe. Os nossos mentores deram essa possibilidade de a gente não lembrar o que a gente fez lá no passado. E aí a gente pensa que nós temos o quê? Os nossos piores defeitos, porque eu penso o seguinte, quando a gente fala que Deus ele é perfeito, não quer dizer que nós sejamos imperfeitos, nós não aprendemos ainda como usar a nossa perfeição. Se a gente esculpisse um copo perfeito para tomar água, aquele copo ele é perfeito para tomar água, mas aquele copo ele não serve para cortar um pão. Por exemplo, eu preciso de um outro instrumento, eu preciso de uma faca para estar cortando pão. Então, é isso que a gente observa, né? Que eu preciso de um outro instrumento, que aí ele vai estar me propiciando que eu possa fazer melhor. E nós ainda, como estamos vindo de planetas ou deste, que ainda são muito apegados, nós ainda não descobrimos essas nossas virtudes. Nós ainda estamos, então, com aqueles piores defeitos que a gente tem, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Agora, a gente vê que quando tem aquele orgulho, a gente faz assim, não, você não pode fazer parte da minha turma, você é de outra turma. Isso não acontece na escola, quando a gente estuda, seja na faculdade, seja lá na escola básica, né? E o nosso egoísmo, ele está lá quando a gente é criança, né? Que a gente fala assim, eu não divido meu carrinho, não divido minha boneca. São provas do quê? Do nosso egoísmo latente, né? E aí, quando a gente tem com os vícios que nos fazem se aproximar desses dois piores defeitos, que é o orgulho, né, e o egoísmo, a gente vai ter o quê? São as falhas do nosso espírito. Por isso que essas falhas do espírito, os nossos mentores falam, olha, vamos para a próxima reencarnação para desenvolver consertar esses vícios. É igual aos nossos filhos. Quando nossos filhos são pequenos, ou vocês já tiveram filhos pequenos, ou não, se não tem filhos, tem sobrinhos, a gente vai perceber uma coisa muito simples. Quando ele está lá com o seu brinquedinho e alguém toma aquele brinquedo dele, seja o primo, seja o amiguinho, ali a gente já percebe essas tendências que vão fazer com que ele desenvolva aquele vício. Então, ou seja, a criança, ela vai ter o quê? Né? Ela vai ficar lá orgulhosa, ela vai ficar lá vaidosa, aí vem a raiva.
Quando eu fico com a raiva de alguém, essa raiva, ela não vai para outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa nem sabe que eu estou com raiva dela, mas vai voltar para mim mesmo, né? Então é onde eu fico com ira, com raiva, eu faço aquela birra que é igual aquela criança que eu sei que vocês nunca viram lá no shopping, agora liberou, mas antigamente a gente via a criança que se jogava, né, lá no chão. Aí esses defeitos que é do orgulho e da vaidade levam aos vícios, que é do alcoolismo, das drogas, e muitas vezes, né, da mágoa. Na maioria das vezes, os pais sabem que têm esses vícios, só que eles não enxergam esses vícios, né? Porque se a gente pensa bem, naquela outra parábola lá do que cai a semente de terra fértil, cai a semente num lugar que era árido, a semente ela tem a qualidade do bem. Toda semente ela produz. Se você plantar uma planta, regá-la, cultivá-la, você vai ter otimamente uma planta no futuro. Agora, se você colocar a planta lá, bater sol, e você não tiver dentro dessa, não der sol para ela, não der água, não der os nutrientes, ela vai morrer. Não tem o que fazer, né? Agora, tudo vai ser uma escolha do que você vai produzir. Você quer que a sua semente produza coisa boa? Você quer que a sua semente não produza nada? Você quer se sentir feliz com o bem que espalha e está sempre pensando no próximo. Será que hoje nós falamos que nós somos perfeitos? Mas será que alguém nos pede alguma coisa na rua, a gente atende? Será que quando a gente sai do centro espírita e alguém fecha o nosso carro, a gente vai tratar com carinho? Vai tratar com atenção? Então, isso são as coisas que a gente para pensar, né? Que aqui Jesus já nos orienta a perdoar os nossos inimigos. Será que a gente perdoa os nossos inimigos? Será que a gente não nos perdoa que muitas vezes nós somos os inimigos de nós mesmos? Quando a gente se culpa demais, quando a gente quer a perfeição em tudo, seja lá no nosso trabalho, na nossa casa. Porque às vezes a gente tem aquela síndrome, né, de que a gente quer tudo tão perfeito, que aí a gente acaba até desenvolvendo outras síndromes, né? Quais são as outras síndromes que a gente acaba podendo desenvolver? São aquelas síndromes que a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito, e aí, se não é do nosso jeito, como é que faz? Né? Então, são pequenas coisas que a gente vai no nosso dia a dia tentar melhorar. E a gente não vai melhorar de um dia para o outro. A gente vai melhorar paulatinamente, aos poucos. Aquele que achar que vai poder, no seu dia a dia, mudar, não vai conseguir. Não vai conseguir justamente por causa disso. Porque nós ainda precisamos nos auto-melhorarmos, precisamos nos parar de principalmente nos colocar mais na questão de que a gente, principalmente, a gente fica querendo resolver tudo de uma vez. E a gente não vai resolver tudo de uma vez. Quando nós pensarmos que nós somos espíritos em aprendizado, espíritos eternos, a gente não vai, né? O verdadeiro espírita, desculpe-me, é aquele que vai dominar as suas inclinações. Será que a gente domina as nossas inclinações? Como eu falei, lá no centro é tudo maravilhoso, né? Tudo bacana, mas a gente tem que, como a gente vê lá aquele cavalo selvagem, nós temos que dominar este cavalo que existe em nós. E aí a gente vai por partes. Hoje eu xinguei, amanhã eu vou tentar xingar menos. Depois de amanhã,
eu vou xingar muito menos. E isso vai ser paulatinamente, não vai ser agora, né? E outra coisa, nós temos muito mais perto hoje da animalidade, por mais que a gente tente. Nós acabamos de sair do mundo dos extintos, né? Um dos maiores, um dos maiores benefícios que nós temos é nós podermos ter o quê? O benefício do amor. Quando a gente amar os nossos inimigos como nós amamos os nossos filhos, aí nós estaremos chegando próximo lá do mundo de regeneração, próximo dos mundos mais elevados. Hoje, por hora, nós não atingimos esses mundos ainda, né? E a gente vai perceber também que quando nós somos contrariados, é aí que nos demonstra mais quem nós somos. Por isso, quem mais nos conhece é aqueles que vivem conosco. Lá no trabalho a gente pode disfarçar, no centro a gente pode disfarçar, mas quando nós estamos na nossa casa, ali onde a gente tira a máscara, ali sim é que nós vamos ver quem nos conhece de fato. Aí é sim, né? E é por isso que esses são aqueles maiores nossos cobradores, né? Porque ele sabe onde é o nosso calinho, né? Onde é o nosso calcanhar de Aquiles. E aí, por mais que a gente tenha toda aquela vivência, a gente fez N cursos dentro da doutrina espírita, a gente se tornou facilitador, a gente é um entrevistador. Só que aí, quando bate aquela cobrança lá, aí a gente esquece tudo isso, né? E o mais interessante é que, se nós pararmos hoje para ver, nós melhoramos muito. O ser humano ele deu um salto, assim, se pegar aí, ó, 30 anos para cá, nós demos saltos exorbitantes diante de tudo que nós já vivemos. Hoje, por exemplo, a gente tinha essa possibilidade de fazer um encontro virtual, e hoje isso é o normal dentro deste mundo da pandemia. Até um tempo atrás, não. Pessoas estão indo aprender a lidar com as ferramentas para poderem se comunicarem, falarem com seus parentes, falarem com seus netos, com seus pais, para evitar a não contaminação da Covid. Muitos de nós não têm, muitas vezes, como outra alternativa e tem que sair para o trabalho e tem que sair para arriscar a ficar doente ou não, infelizmente, né? Agora, a gente tem que ver que não é castigo, muitas vezes, quando algo nos acontece. É algo que nossa semente que nós plantamos. Plantamos morango, colhemos morango. Plantamos espinho, colhemos espinho, né? E cada um tem um processo, cada um está num ponto dentro da evolução. É por isso que Jesus ele não condenava ninguém, porque ele sabia que, naquele momento, era necessário aquela experiência para aquela pessoa. Por isso que, quando muitas vezes ele fazia uma cura, a pessoa falava lá, ele dizia para a pessoa: olha, vai que a tua fé te curou. Por quê? Porque era a pessoa que estava se curando, era a pessoa que queria melhorar. E é assim que funciona, né? E outra coisa também, se nós procurarmos sempre fazer o bem, a gente alcança Deus, né? Toda vez que a gente não quer fazer o bem, a gente se afasta de Deus, né? E uma outra coisa, agora, nessa nossa perfeição, a gente não precisa chegar, né, ter toque, nem ficar doente por querer ser perfeito. Porque perfeição, ainda nesse nosso planeta, ele significa a gente fazer uma coisa menos errada possível. Essa é a nossa perfeição. Se a gente analisar, hoje, nós vamos observar que tudo tem um limiar. O limiar de fazer uma coisa boa ou de fazer uma coisa ruim, né? E a gente vê que hoje fica muito polemizado: se eu não gosto de azul,
eu já sou discriminado. Se eu gosto de vermelho, eu também sou discriminado, né? Então, os desafios hoje do homem de bem é não desanimar, que é o nosso maior desafio dentro da pandemia, né? E a gente vê que se nós fôssemos desanimar, a gente observa Thomas Edison, que quantas experiências teve que fazer até chegar na lâmpada elétrica. Agora, certa feita, existiu aqui, há pouco tempo, uma pessoa encarnada, um espírito encarnado, do qual o pai dele não o incentivava e disse que ele jamais seria um pintor. E o pai desestimulava ele todas as vezes que ele tentava ser um pintor. E a mãe, ao contrário do pai, o incentivava sempre. Se ele tivesse desistido, nós não teríamos, na nossa história da arte, um pintor chamado Pablo Picasso. Então, é isso que entra, meus irmãos, o estímulo que nós temos que dar para os nossos filhos e para nós mesmos, né? E nós tivemos um homem genial, que tinha um ego imenso. Se ele não tivesse esse ego imenso, jamais ele teria, né, chegado onde ele chegou. O grande desafio dos homens de bem é nos tornarmos melhores diante de tantas coisas que a gente vê. Hoje a gente tem a tristeza, a depressão, e é uma seara difícil de sair se a gente cair nela. A gente não consegue. Hoje os homens de bem, como no passado, eram taxados de malucos e foram levados para a fogueira. Muitas vezes nós, como homens de bem, temos de fazer a caridade anonimamente, sem muita repercussão, sem muito falatório. É assim que a gente faz. Porque esse homem de bem, ele tem que ter resiliência. Eu não sou dominador da física, mas é aquele princípio da física. Depois, no final, quando tiver o bate-papo, se alguém puder até explicar melhor, mas a gente vê que é ter aquela flexibilidade. E não apenas dizer o seguinte, tá uma porcaria, eu vou ligar o dane-se, e eu tô bem, né, naquele aspecto egoístico, eu tô bem, o outro, meu irmão, que se estrepe. Não é assim, né? Então, o mundo está se mostrando que tem que ser resiliente em tudo. Pessoas estão se reinventando nas suas profissões. É o novo, o normal. E o mais engraçado de tudo isso, se é que a gente pode achar alguma coisa engraçada, é que o nosso planeta hoje, ele vive o seguinte: a pandemia mostrou que todos somos iguais. Lógico que os que estão mais sendo afetados são, infelizmente, os nossos irmãos negros, que têm uma maior probabilidade de pegar a doença, mas a gente observa que ela não está escolhendo muito. Não está escolhendo. E aí a gente vê que hoje a gente precisa tomar aqueles cuidados. Como hoje a gente toma os cuidados necessários para evitar pegar ou transmitir a Covid, que é o uso da máscara, a higienização, nós também temos que desenvolver em nós o quê? Desenvolver o nosso, dentro de nós, para a gente tentar se evitar aquelas más inclinações que a gente já percebe que tem, é evitar, é tentar superar e não se culpar. O mais imperioso de tudo isso é não se culpar, porque senão a gente fica doente, né? Então, meus irmãos, a gente ser perfeito ainda é o quê? É ser perfeito dentro da nossa condição de espírito em evolução. É ser perfeito ainda dentro da nossa condição de planeta de expiação e prova. Porque se a gente pensa bem, se a gente vê assim, Deus é perfeito. Deus é perfeito, a gente tem a sensação de que um dia que a gente chegar próximo de Deus, e quando a gente chegar lá nos mundos felizes, nós não vamos fazer mais nada.
não é? Porque é perfeito, está lá no limiar daquela perfeição, então eu não preciso me esforçar mais para nada. Mas o detalhamento que nós temos dos espíritos, que nós ainda não temos condições de entender bem como funciona o mundo perfeito, é ainda uma comparação grotesca ainda do nosso mundo com o mundo perfeito, mas os espíritos estão trabalhando. Jesus está trabalhando incessantemente. Dizem alguns que Jesus, quando ele foi recebido da espiritualidade maior, que ele estava ali na cruz, que ele diz, Pai, perdoai-lhes, que eles não sabem o que fazem, Jesus, nesse momento, ele estava se referindo que nós ainda, naquela condição evolutiva que nos encontrávamos, ele dizia, Pai, está tudo certo, eu não quero voltar com esses caras mais, por quê? Porque eles, lamentavelmente, eles me fizeram isso, né? E aí, o que acontece? A gente observa que Jesus, ele balbucia e fala assim, olha, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vão lá que eu vou simplesmente mandar os emissários e salvam Judas para que ele possa fazer o auxílio a ele. Então, é isso que esses irmãos fazem, né? Eles vão lá e fazem isso. Peço desculpas, é que meu cachorro ele fica latindo ao ouvir qualquer barulho de campainha. E a gente observa, então, que Jesus ele pensou em quem? Podia pensar nele, os amigos espirituais o recebendo como o espírito puro que ele era. E aí o que acontece? Ele pede para auxiliar Judas, que na realidade Judas, dentro daquela perfeição dele, ele achou que o ser perfeito era entregar Jesus. E Jesus, naquele momento, se revoltaria e iria fazer o que com ele? Iria realmente já apresentar um mundo perfeito, um mundo onde os hebreus não eram escravizados, um mundo onde eles queriam se vingar do que eles tinham passado. E Jesus mostra um lado que é melhor, muitas vezes, a gente ficar calado, como diz o Emmanuel para o Chico Xavier, ele ficar calado e deixar tocar para frente o barco. Só que o nosso orgulho, né, a nossa vaidade, ela não permite isso. Nós sempre temos que impor a nossa condição, que nós somos melhores, a nossa opinião é melhor do que a do outro. Então, quando nós começarmos a desenvolver esse lado de conseguirmos melhorar nas nossas más tendências, as nossas más inclinações, e aí é de mal mesmo, a gente vai conseguir. Eu acho que era isso que nós tentamos desenvolver dentro desse tema, né? E nós vamos, assim, nesse momento, depois dessa reflexão, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e, em primeiro lugar, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade que tivemos na noite de hoje, por estarmos aqui. E nós, neste momento, envolvendo o nosso planeta Terra, que ainda é o planeta escola, planeta hospital, que possa se envolver com muita luz, com muito amor. Que possamos também, nesse momento, envolver o nosso Brasil, envolver também todos os nossos irmãos que estão passando pela Covid, que eles possam ser tratados pela espiritualidade, que os cientistas possam chegar numa vacina para aqueles que ainda não pegaram e evite que novamente se pegue, se for assim, para evitar maior dano. Nós vamos também, nesse momento, vibrarmos por todas as instituições filantrópicas que atendem a criança, o jovem e idoso desamparados. Nós vamos deixando uma vibração em aberto para que seja levada aonde se fizer necessário. Nós vamos vibrando pelo nosso pequeno templo da fraternidade, pela sua direção espiritual e pela sua direção material. Nós vamos também, nesse momento, agradecendo a todos os nossos irmãos do plano maior que saem em busca de nos auxiliar a cada dia. Por fim, nós vibramos por nós mesmos, para que a cada dia possamos ser melhores do que já fomos no ontem e mirarmos sempre, como exemplo, Jesus. Mas não nos culparmos por sermos perfeitos, mas tentarmos buscar a perfeição com amor, principalmente colocando amor acima de tudo aos nossos semelhantes. E assim,
humildemente, nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós vamos encerrando a nossa reunião com muita luz, com muito amor, e que Jesus possa abençoar a nossa semana e possa fazer com que a cada dia nos tornemos melhores do que já fomos no ontem. Assim, em nome de Jesus, nós pedimos licença para encerrar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Osmar, obrigado mais uma vez. Aí a gente abre Imagina. aqui para perguntas, se alguém tiver. Perfeito. Se alguém não tiver, eu queria só complementar com uma frase que eu vi essa semana de Chico Xavier, né, falando assim, né, e eu acredito que tenha tudo a ver com o tema, que ele diz assim: se Deus nos ensina a amar incondicionalmente o nosso inimigo, imagine o que estão próximos de nós. Pois é. Como devem ser amados, né? Pois é. Para chegar realmente à perfeição. Uhum. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, e se não tiver, nós vamos dando por encerrado aqui mesmo. Então, queria mais uma vez, Osmar, agradecer a você. Para mim ficou Agradeço a muito claro, vocês. né, essa palestra, mas assim, é uma busca constante, né, cara, Sim. dessa Porque, questão de ser perfeito, né? Porque existe a aceitação do nosso limite também, né? Uhum. Sim. Porque a gente busca essa perfeição e hoje tudo é assim, né? Você quer um carro perfeito, uma casa perfeita, uma família perfeita, sempre nos foram mostrado isso. E aí a gente cai nessa questão de que é um perfeito relativo, né? Porque É um quando perfeito para o nosso entendimento, né? Uhum. Porque a Sim, gente ainda entende e aceita, né, Osmar? Vamos dizer assim, né? sim. Porque realmente é uma evolução constante nisso, né? Aqui a gente tem uma mensagem aqui da Viviane para você, ó. Parabéns, Osmar. Temos que ser otimistas. Sua Sempre. palestra nos mostra que é possível, ó. Excelente, obrigado. Eu que agradeço a todos vocês Então por tá essa bom, gente. oportunidade, tá bom? Mais uma vez, então, Osmar, obrigado e Obrigado, uma uma boa boa semana. semana para todos. Graças a Deus, para todos nós. Todos nós. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Vocês também. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.